místico, e Mariotti o menciona, chegando mesmo a tropeçar nele. Kardec nos indica, entretanto, a necessidade do contínuo esforço do homem para se superar a si mesmo e as circunstâncias. A passividade diante das leis naturais caracteriza as formas inconscientes de vida. A consciência está submetida a uma nova lei, em plano mais alto, a lei do esforço próprio, a lei do trabalho e da atividade livre, que a fará progredir, a si mesmo e ao todo a que pertence, a coletividade. Em O Livro dos Espíritos encontramos esse pensamento claramente definido, impregnando toda a obra, e podemos surpreendê-lo em passos como o seguinte: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição a meta da natureza, favorecer essa perfeição é corresponder aos propósitos de Deus. Pergunta 692. Kardec não é misoneísta. Deus, para ele, é sinônimo de incessante atividade na direção do bem, é o constante vir a ser do universo, atuando por todos os meios e por todas as formas, para atingir o objetivo ideal. Vejamos, por exemplo, o seguinte trecho do seu comentário ao número 783 de O Livro dos Espíritos: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, pois tende a atingir a finalidade que a providência lhe ensinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, germinam durante séculos. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que já não se encontra em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. A renovação do homem implica a renovação social, mas desde que o homem renovado se empenhe na transformação do meio em que vive, sendo esta, aliás, a sua indeclinável obrigação espírita. Ora, querermos ficar no conceito de uma renovação puramente individualista seria um contrassenso, simples ignorância da estrutura social como um todo. Que diríamos de um pedreiro que, para embelezar um edifício, não cuidasse do seu aspecto de conjunto, mas somente de cada um dos tijolos, isoladamente? E quem poderia negar, dentro da concepção espírita, que o homem não é um indivíduo abstrato, mas parte integrante do todo social, sobre o qual exerce a sua influência e pelo qual é influenciado, resultando, dessa constante simbiose, a sua evolução e a evolução coletiva? Como, pois, isolarmos o homem, para que o espiritismo trabalhe no espaço, independentemente das suas raízes gregárias? A função do espiritismo é a renovação integral do homem, não apenas do homem na sua expressão individual e transitória, mas na sua permanente expressão coletiva. A propósito, aliás, poderíamos lembrar aos defensores do pensamento isolacionista, a lei maior do Evangelho, que é a do amor ao próximo. Não conheceriam eles o poder do ambiente sobre os indivíduos, mormente sobre os menos evoluídos? Não saberão que as influências mesológicas determinam, quase sempre, o próprio caráter individual? Não perceberão que uma vida social mais equilibrada, e portanto mais justa, será o grande e permanente estímulo do progresso individual? Por uma consciência humanista. Se a experiência nos mostra que a formação de uma consciência proletária é praticamente inviável, pois, entre outros motivos, a própria revolução proletária vem sendo impulsionada e dirigida por forças estranhas ao proletariado, não somente desde os seus pródromos, mas ainda, hoje, e cada vez mais, se nos mostra que a filosofia do proletariado não consegue atraí-lo e empolgá-lo mais do que a demagogia fascista ou o diversionismo democrático dos países capitalistas mais altamente industrializados. Se nos revela ainda que a vitória das chamadas minorias conscientes cria novos e violentos antagonismos internacionais, cada vez mais agressivos, é evidente que só nos resta procurar uma saída humana, e não proletária nem burguesa, para essa terrível situação. A saída não será da submissão,
a do pescoço entregue mansamente à canga, mas não será também a da violência e da força. Se Marx reconhece no proletariado potencial revolucionário, que a sua filosofia devia armar da necessária orientação para a luta, e se essa orientação só seria possível através da criação da consciência de classe, não teremos, nesse mesmo fato, o exemplo e indicação do que nos cabe fazer. A massa que hoje se depara à nossa frente, explorada e sofredora, não é apenas o proletariado, mas essa multidão heterogênea, que se chama povo, humanidade, e que as classes dividem de maneira formal, mas não substancial. Ao mesmo tempo, a situação das classes dominantes é de angústia e desespero, pesando sobre elas as consequências morais inevitáveis do usufruto indevido e da exploração dos semelhantes. O capital, o dinheiro, o poder, as comodidades, não bastam para salvá-las e, pelo contrário, cada vez mais as precipitam no pantano da corrupção moral e social. Diante disso, cabe-nos repetir o gesto de Marx, oferecendo agora uma filosofia, não a esta ou aquela classe, mas a toda a humanidade, para armá-la da orientação necessária, através da criação de uma consciência humanista. Entreguemos essa filosofia de libertação, essa arma de defesa moral, esse instrumento de luta social, ao homem de todas as latitudes e de todas as classes, e trabalhemos pela criação da consciência humanista nos indivíduos em particular e no meio social em geral. Elevar a Terra na escala dos mundos. Não nos iludamos, porém, quanto aos métodos de ação que devemos empregar. Simples evangelização ou catequização, nos moldes religiosos, não dará resultados, porque nos amarram, pelo contrário, às antiquadas formas sectárias, que proliferam por toda parte e criam divisionismos estéreis e perigosos. O Espiritismo tem de descobrir a sua própria maneira de agir, tem de forjar as suas próprias armas, inteiramente novas, tão diferentes das usadas pelo processo do religiosismo clássico quanto pelo materialismo dialético. Talvez nesta altura nos pudessem servir de pontos de referência algumas longínquas tentativas históricas, como a de Comunidade Apostólica, de que nos dá notícia o livro de Atos, ou ainda as recentes colônias de produção do Estado de Israel. O certo, porém, é que precisamos estabelecer os fundamentos sólidos e definidos do espiritismo dialético, aplicando-o, no plano sociológico ou histórico, rumo à sociedade futura. Ele mostrará, com base na experiência secular e no estudo objetivo da natureza humana, do homem psicológico, que não se pode construir um mundo social harmônico através da violência social, mas tão somente do desenvolvimento do espírito coletivista de cooperação. E que a sociedade, como o homem, sem cairmos rigidamente no organicismo spenceriano tem as suas fases evolutivas bem definidas, que não poderemos deixar de considerar, pois Engels já nos ensinou que não desprezaríamos impunemente a dialética. Assim, se aquilo que o homem só podia resolver pelo emprego da força bruta, no seu estado primitivo, consegue fazê-lo pelo raciocínio e pela técnica, no estado de civilização, também a humanidade, superada a fase primitiva da sua elaboração social, pode caminhar, sem o uso da violência brutal e instintiva, para a revolução coletivista. Isso não quer dizer que a luta não se processe, que tenha sido interrompida no seu organismo, e que tenhamos de esperar o advento espontâneo da nova forma social, mas apenas que a luta se desenvolve de maneira diversa, em plano mais alto, como bem o definiu Baldini. Aproveitemos, pois, a oportunidade que Humberto Mariotti nos oferece, com a sua interpretação espiritual da dialética, para meditarmos sobre esses assuntos e buscarmos a forma que nos falta de oferecer ao mundo a solução espiritual do problema social. De fazermos, enfim, que o Espiritismo cumpra a sua missão histórica, vencendo a crise que o reduz, no momento, a uma luz bruxuleante em meio de densas trevas,
a uma espécie de simples refúgio individual para as decepções e para as aflições humanas. Pois o seu destino, como assinalou Sir Oliver Lodge, não é apenas o de consolar corações desalentados, mas o de rasgar para o mundo as perspectivas de uma nova era. Se a fé dogmática determinou o fanatismo religioso da Idade Média, com suas fogueiras sinistras, a fé raciocinada criará o positivismo religioso do terceiro milênio, com as piras da fraternidade acesas em todos os quadrantes do planeta. Porque, como já o dissera Kardec, a tarefa do Espiritismo é de elevar a Terra na escala dos mundos, transferindo-a da categoria expiatória para a de mundo regenerador. J. Herculano Pires. Advertência. Da edição original. Os dísticos que principiam os capítulos 1, 3, 4 e V desta obra pertencem às páginas 23, 24 e 25 da obra Materialismo Dialético, do Dr. Emílio Troisi, livro onde este ilustre filósofo expõe os princípios do materialismo dialético e no qual, ao referir-se às condições fisiopsicológicas do conhecimento, vê-se obrigado a focalizar o problema da psicologia supranormal e, conseguintemente, a dar uma interpretação da ciência espírita. Sem entrar, no momento, no mérito do aspecto filosófico do livro de que nos ocupamos, limitar-nos-emos tão somente a comentar, para não dizer refutar, alguns dos conceitos que sobre a filosofia espírita emitiu o Dr. Troisi, os quais, segundo nosso modo de ver, não correspondem à realidade filosófica dessa escola, além de não resistirem à análise de sua lógica, de vez que tudo quanto diz, de referência à interpretação dos fenômenos metapsíquicos, corresponde aos argumentos de sempre, os quais o materialismo filosófico vem expondo desde as primeiras oposições feitas à interpretação espiritualista do homem e da história. Apesar do presente esforço, fruto de nosso amor à filosofia do ser, realizado nestas páginas, a fim de que sobre a doutrina espírita não caia nenhuma tergiversação de ordem ideológica ou filosófica, sabemos, por outro lado, que só a ação do tempo dará razão definitiva ao pensamento espírita, pois, no que concerne à verdadeira origem dos fatos supranormais, até certo ponto as disputas serão quase que improdutivas. No campo clássico do problema, as discussões foram, por assim dizer, diárias e travadas entre contendores de grande valor intelectual. Se recordarmos as polêmicas de René Sudre com Ernesto Bozano, de Charles Richet com Gustave Geley, de Léon Chevreul com vários membros do Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Nada obstante, fácil é darmos conta de que, posto tais polêmicas tenham contribuído muito para a formação de uma cultura metapsíquica, nada foi obtido que pudesse, em definitivo, resolver o magno problema. Bom grado, mau grado, é preciso reconhecer que a observação dos fenômenos metapsíquicos está ligada ao ser espiritual e moral do investigador. Por esta razão, enquanto este continuar dedicado a tais fenômenos com as mesmas ideias de sempre, a verdade metapsíquica, que é independente de todo o princípio dogmático e científico, por largo tempo ficará estacionária e oculta. No dia em que o materialismo dialético alcançar a interpretação espírita dos fatos supranormais, quanto em sua filosofia mudará o valor ético, espiritual e social do homem. E, enquanto tal não acontece, confiemos decididamente em que essa hora não esteja muito distante. Porque o conhecimento dialético, que, em última análise, não é senão um conhecimento desmaterializado, por sua própria concepção dinâmica do mundo, desembocará, por isso mesmo, na realidade espiritual da ciência espírita. Se a seu tempo a dialética materialista chegou a negar o pensar metafísico, porque a priorístico, em compensação hoje, se ativer às conclusões da física moderna, não se poderá negar o conhecimento metapsíquico, que, longe de ser inexperimental,
é experiência pura em todas as ordens e em todas as zonas do espírito. Humberto Mariotti. Advertência. A edição brasileira. Dialética e Metapsíquica, escrito há 10 anos, com ardor juvenil e de polêmica, tem, ainda, a missão de mostrar aos materialistas céticos e incrédulos que a doutrina espírita continua sendo a única força científica, filosófica e religiosa que poderá barrar o presente avanço do materialismo, quer seja este mecanicista, dialético ou histórico e, ao mesmo tempo, demonstrar que a teoria do paralelismo psicofisiológico, ante os fatos espíritas e metapsíquicos, já se tornou inadequada para uma exata interpretação do homem, da história e do universo. Este livro é um retorno ao pensamento espiritualista. E o único propósito que o move é o de mostrar que o homem é uma entidade espiritual, eterna e indestrutível, chamada a grandes progressos espirituais e cósmicos, mediante a fecunda lei dos renascimentos. Representa, ainda, uma introdução ao pensamento contemporâneo, o qual procura desesperadamente uma sólida e veraz concepção filosófica e religiosa da existência, mas sem podê-la encontrar, pois a verdade que busca não pode ser realmente objetivada. E hoje as teses hipotéticas tornaram-se falíveis e improdutivas, devido à grande experiência espiritual vivida pelo espírito humano e a cultura a partir da Primeira Grande Guerra, a qual originou o presente derrocada da civilização. Apesar disso, hoje se busca o espírito, não como uma teoria metafísica, mas como uma realidade viva e desmaterializada, porque se deseja saber, de uma vez por todas, o que são o homem e a história, se seres para o nada, a morte eterna, como sombriamente afirma o existencialismo, ou se entidades vivas e reais, destinadas à vida eterna do espírito. Entretanto, somente quando o atual pensar existencialista reconhecer as realidades espíritas e metapsíquicas, sem se moldar a qualquer restrição dogmática, é que poderá dar formas a um novo humanismo cristão, que em outro lugar denominamos humanismo do espírito encarnado, vigorosamente firmado sobre a existência positiva do espírito, tal qual demonstra o trabalho fenomenológico espírita e metapsíquico. Todavia, enquanto o pensamento religioso e filosófico de nossos dias não chegar a encontrar o espírito, por meio desse trabalho fenomenológico supracitado, a cultura estará em constante perigo e a vida espiritual das nações jamais conseguirá demonstrar o heroísmo moral e a verdadeira vida do cristianismo. Porque, se quiser sair do drama em que o colocaram certos teóricos, terá o cristianismo que afirmar sua eterna divindade mediante as grandes manifestações espirituais, bem entendido, desse tipo superior de espiritismo científico, filosófico e religioso. Assim, aqueles que se deram ao trabalho de rebaixá-lo, desnaturando-o, saberão que o espiritismo constitui uma continuidade histórica e divina do cristianismo, isto é, a terceira etapa da revelação no Ocidente. Com efeito, só uma concepção espiritual do homem e do espírito, tal como a apresentam Kardec, no religioso e social, e Gelei, no científico e natural, conseguirá refazer os caminhos da civilização e da cultura e poderá conduzir o ser humano ao verdadeiro cumprimento da lei de adoração, proclamada pelos grandes seres que moram nos mundos invisíveis. O materialismo, e com ele todas as religiões que tiraram o homem do nada, daí serem sempre religiões materialistas, engendra a morte espiritual da pessoa humana. Em compensação, o espiritismo descobre e revela a lei espiritual da vida eterna vencendo a morte. Por isto disse Allan Kardec, o espiritismo matou o materialismo com os fatos. Ainda mesmo que não tivesse produzido outros resultados, a ordem social deveria ser-lhe grata. Com estas nobres palavras do grande iniciador francês, colocamos este pequeno livro nas mãos da Édipo, esta louvável casa editora que conta com Júlio Abreu Filho entre os seus infatigáveis propulsores.
Oxalá suas intenções brotem no amado solo brasileiro e ajudem os homens de boa vontade na difícil tarefa de propagar a verdade espírita. E que a América se una, amparada pelo mundo invisível, e que os espiritualistas em geral projetem sobre sua estrutura psíquica o fluido sagrado da fé e do progresso. Eis o anelo de meu livro, que só deseja a vitória da liberdade e do espírito. Humberto Mariotti, Buenos Aires, novembro de 1950. 1. A ciência espírita não aceita, nem religião ou filosofia ingênua. O espiritismo, que foi inicialmente, e continua se não, para a grande maioria de seus adeptos, seita, misto de religião e de filosofia ingênua. Julgar a ciência espírita como uma seita, misto de religião e de filosofia ingênua é desconhecer sua envergadura filosófica, seu movimento ideológico, seus homens mais representativos e, ainda, sua imensa bibliografia que, atualmente, constitui toda uma cultura nova sobre os problemas do espírito. A ciência espírita não é filosofia ingênua, desde que não apresenta noções ingênuas que sobre a espiritualidade do homem. Nem ingênuo é o seu raciocínio filosófico, uma vez que, por seu caráter experimental, mais do que qualquer sistema metafísico, está em condições de inquirir cientificamente sobre o conhecimento do ser, que sempre foi tratado exclusivamente de maneira esquemática. É com razão que foi chamada, conjuntamente com a metapsíquica, a ciência da alma. Referindo-se à distinção feita entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, disse José Engenheiros, os cultores mais leais das ciências do espírito são os espiritistas. Acontece, entretanto, que essa lealdade espírita foi, quase sempre, confundida com as práticas imorais de certos indivíduos que, amparando-se na ciência espírita, realizaram as mais mesquinhas práticas espiritualistas, que a crítica não soube de pronto deslindar, fosse por hipocrisia, fosse pelo desconhecimento dos seus verdadeiros fundamentos. Com efeito, se o Dr. Troisi julgou daquele modo o espiritismo, por efeito da ação nefasta dos espiriteiros, errou o seu caminho. A ciência espírita é um conhecimento da vida que jamais poderá produzir fanáticos místicos nem exploradores da credulidade popular, verdadeira fonte da filosofia ingênua. Ao contrário, sempre dará lugar à formação de caracteres idealistas, que saberão colocar-se ao serviço da humanidade, sem outro interesse além da elevação de um homem mais conhecido em si mesmo e mais fraterno em seu desenvolvimento social. Tomemos o exemplo seguinte e veremos a ignorância que existe na forma de praticar os ideais e as doutrinas. Ocorre com o espiritismo o mesmo que com o socialismo. Interpretam-no como um dos tantos partidos políticos, que visam conquistar cadeiras no parlamento, sem compreender que a sua finalidade essencial reside na transformação política, econômica e social da humanidade. São muitos, pois, os que se dizem socialistas e, nada obstante, desconhecem os fundamentos filosóficos do socialismo. É o caso de perguntar-se: serão estes verdadeiros socialistas? Praticarão os seus princípios cientificamente? Terão uma sólida consciência socialista ante as tentações oferecidas pela sociedade capitalista? Perante fatos de tal natureza não seria acertado culpar o socialismo, nem julgá-lo como seita ou coisa que valha. Serão tais casos individuais, cuja moral recairá sobre os homens, mas nunca sobre a ideia, que espera da conduta humana as virtudes necessárias para que um dia possa ser realizado na sociedade. O mesmo ocorreu com a ciência espírita. Se alguns pseudo-espíritas organizaram seitas em vez de círculos filosóficos, a responsabilidade não será da doutrina, mas dos indivíduos, por isso que ela não é mais do que uma filosofia com métodos experimentais e sempre baseou a análise das coisas no livre exame e na razão. A profundidade do pensamento, como sabe de sobra o autor do materialismo dialético, não deve buscar-se no que pensam e fazem certos indivíduos,
mas entre aqueles que ofereceram toda uma existência a esse pensamento. E, no caso da ciência espírita, deve inquirir-se na obra de homens como Olivier Lodge, Alfred Russel Wallace, Luciane, Camille Flammarion, Gustave Geley, Friedrich W. H. Mieres, Ernesto Bozano, William Crookes, César Lombroso, Albert de Rochas, Gabriel Delany, Paul Gibier e outros. Hippolyte Léon Denisard Rivail, pouco conhecido das pessoas que se alimentam daquilo que se alinhava nos claustros universitários, lugares onde se pretende amontoar toda a sabedoria oficial e dogmática, foi o primeiro pensador que teve a ciência espírita, e a quem coube deixar bem claramente expresso o verdadeiro caráter de nosso movimento. O espiritismo, disse ele, será ciência ou não será nada. Foi com base neste axioma que se constituiu a ciência espírita. E todos os homens e mulheres que aceitaram filosoficamente os seus princípios, ao fundar centros de grupos de estudo, o fizeram com o caráter de escolas filosóficas, e não como uma seita, misto de religião e de filosofia ingênua, segundo a opinião do Dr. Troisi. Dentro do revolucionário, seja em que ordem for, existe sempre uma nova revolução. E os que pretendem estar em seu seio, alimentando com seus atos e com seus pensamentos, logo ficam possuídos do misoneísmo mais cru e se comportam como o melhor dos reacionários, quando a eterna revolução, que reside no espírito do homem, procura novas concepções da vida e do universo. Esses revolucionários, que só criam infactível a revolução na epiderme da matéria, isto é, naquilo que se vê e se apalpa, são agora, em relação ao espiritismo, tão conservadores como aqueles que defendem a ordem social capitalista. O advento da ciência espírita deixou-os a descoberto, ao manifestar a sua essência e o seu caráter revolucionário diante de todos os valores da natureza humana. Ora, se a ciência espírita é uma filosofia ingênua, como pretende o Dr. Troisi, filosofia que, é bom que se diga, defronta o mais formidável dos problemas metafísicos e, se quiser, humanos e sociais do mundo, qual seja o fenômeno da morte, aqui, então, ficam reduzidos os demais sistemas filosóficos que, diante desse problema, apenas se limitam a tecer nebulosidades abstratas, sem o menor assomo de um princípio experimental. Se considerar a filosofia espírita como uma filosofia ingênua, que restará, então, do esforço metafísico feito pela humanidade para arrancar o porquê do homem sobre o planeta? Que ficará, perguntamos nós, conjuntamente com todo o seu processo histórico e cultural, se apenas se reduz a um esforço hipotético e mental? Se se disser levianamente que a ciência espírita é uma seita, misto de religião e de filosofia ingênua, em compensação esquecer-se-á que nossa ciência é a filosofia e não uma filosofia, já que o seu conteúdo é a mesma essência da metafísica e uma síntese da cultura humana, que se veio formando através das idades em busca do ser, como manifestação eterna da vida. Ao contrário do que diz o Dr. Troisi, é necessário reconhecer com toda a sinceridade que a investigação contemporânea é praticada sobre o enigma do homem com mais lealdade à investigação espírita, não realizada em nenhum campo do conhecimento clássico. Investigação empírica, que não partiu dos filósofos clássicos ou escolásticos, esses que dizem que fora da universidade não há verdades filosóficas nem científicas, mas daqueles que, à margem da cultura social clássica e acima de todo interesse de classe, impulsionados por um verdadeiro amor pelo homem e, conseguintemente, pela humanidade, e baseados na experiência metapsíquica e espírita, descobriram a verdade espiritual que poderia definir ou, pelo menos, deduzir um princípio redentor sobre o problema do ser e de seu destino metafísico. E esses homens temerários, mais temerários do que os revolucionários que sonham em transformar a estrutura social dos povos, que nem desfizeram as conquistas da ciência clássica, nem os bons foros da razão e que, bom é que se o diga,
Nem foram sectários, nem religiosos, nem ingênuos, foram, pois, os homens espíritas do que como apóstolos lutaram e lutam contra os obstáculos da imbecilidade humana, para redimir o ser do nada, mediante o descobrimento da essência psíquica, que há na pessoa e em tudo quanto respira sobre o pó do planeta. Se o Dr. Troise nos diz que a ciência espírita é uma filosofia ingênua, porque postula a imortalidade do espírito e sua evolução palingenésica, postulado que, convém recordar, emana dos fatos metapsíquicos e espiríticos e que, como bem se vê, nem provém da fé intuitiva nem da religiosa, não vemos onde se acha a ingenuidade que lhe confere. Quiçá o autor do materialismo dialético possua, como tantos outros, essa psicologia de considerar os problemas do espírito como coisas ingênuas, sem compreender que esses problemas são hipóteses tão legítimas e tão lógicas como quaisquer outras erigidas pela filosofia e pela ciência no processo histórico da humanidade. Se é certo que de início o problema da imortalidade da alma foi uma simples ideia pertencente ao domínio religioso, que é quando poderia ser taxado de filosofia ingênua, na atualidade transformou-se em sério problema metafísico que, queiram ou não queiram, tanto atinge a vida íntima do homem quanto a humanidade, problema que só a metapsíquica e a filosofia espírita poderão resolver definitivamente. Por outro lado, a escola espírita e seus princípios ficarão salvaguardados da definição que lhes atribui o Dr. Troise, se lançarmos um olhar sobre os valores intelectuais e espirituais de sua mesma cultura. A Espanha é talvez o país onde a filosofia espírita realizou seus maiores voos filosóficos. Em nossa opinião, Manuel González Soriano é um dos mais cultos filósofos do movimento espírita, pois manejou a linguagem filosófica como qualquer clássico. Seu livro é O Espiritismo e la Filosofia não é fruto de um pensamento ingênuo do espírito, é uma exteriorização metafísica, cuja origem parte da experiência e da análise. Seu ponto de vista é que para que a observação ou o estudo de qualquer questão seja exato, verdadeiro e lógico, deve um observador despojar-se completamente de toda a crença anterior, de toda a ideia preconcebida, e marchar direito pelo caminho marcado em sua investigação pelas induções analíticas e pelas deduções sintéticas. Porque a verdade não admite condições nem se submete a caprichos, e quem a busca deve preparar-se de antemão para aceitá-la tal qual se apresenta, com seu cortejo de legítimas e naturais consequências. E acrescenta, o método hipotético, ou de construção, é belo e corajoso, mas como estabelece verdades a priori e sem confirmação, desde que se trate de metafísica, convém iniciar, como princípio de investigação, uma análise experimental que, antes de tudo, conduz à certeza e à legitimidade das ulteriores deduções, fundamento e base de toda a construção. Segue a González Soriano outro notável espanhol, Quintín López Gomes, autor da doutrina espiritista filosófica. Julgue o Dr. Troise pelo que vamos transcrever deste livro, se o espiritismo pode ser uma seita, misto de religião e de filosofia ingênua, já que se não o fora jamais poderia inspirar pensamentos tão positivos na mente de um homem que seria, logo de saída, membro de uma seita. Escreve ele no prólogo, sentir ânsias de saber, não nos conformarmos com o presente conhecido, sonhar com um amanhã de maior glória, apetecer um estado de mais positivo bem-estar será tornarmos-nos rebeldes, sim, mas será tornarmos-nos úteis, será tornarmos-nos dignos. A rebelião é o distintivo dos gênios. Rebelde foi Pitágoras, rebelde foi Sócrates, rebelde foi Galileu, rebelde foi Colombo, rebelde foi o Cristo. Rebeldes foram todos quantos serviam de norte à humanidade, rebeldes são todos quantos a empurram na senda do seu aperfeiçoamento. Sem ser rebelde não se há nada, não em relação aos outros, devemos ser rebeldes para conosco mesmos, para com os nossos vícios, para com as nossas concupiscências, para com a nossa ignorância.
sobretudo para com a nossa ignorância. Quem não se rebela contra esta considere-se um automato. E ao proferir o grito de rebelião, não temamos as suas consequências. Avante, sempre avante. Quando a rebeldia não é movida por outro afã senão o desejo de saber, de amar, de criar, é a luz, é bálsamo, é vida. Fere e cura, mata e cria, segue e dá vida ao mesmo tempo. Se causa ruínas, é para levantar monumentos. Se acende lutas é para selar pazes. Se provoca ódios, é para semear amores. As tempestades sempre purificam ares. Pode tal maneira de pensar ser o resultado de uma ingenuidade filosófica, religiosa e sectária? Ademais, se a filosofia espírita fosse aquilo que diz o Dr. Troisi, poderia dar ao homem uma visão tão renovadora como a que entrevê Quintim Lopes Gomes em seu pensamento de filósofo. A seita é própria da massa. Esta crê e se submete, refugiando-se no dogma. Em compensação, aquilo que faz pensar, inquirir, problematizar e de sentido comum é próprio do espírito e da filosofia. E o espiritismo é isto, um constante inquirir sobre os problemas do ser e do conhecimento. Por isso disse Kardec, marchando com o progresso, o espiritismo nunca se verá desenvolvido nem ficará em atraso, porque se novas descobertas demonstrarem que está em erro sobre um dado ponto, modificar-se-á nesse ponto, e se uma nova verdade se revelar, aceitá-la-á. Ora bem, um pensar ingênuo sobre o espírito e sobre o mundo interessaria apenas a uma centena de crentes. A filosofia espírita, ao contrário, a todos interessa por igual, desde o modesto proletário até aquele que ostenta títulos de nobreza. Logo, como nós explicaríamos tal ingenuidade coletiva, que em vez de diminuir, mais e mais se desenvolve em todas as camadas sociais? Visto apenas como um comércio entre vivos e mortos, toda a importância do espiritismo reduzir-se à melhor forma de realizar esse comércio. Numa palavra, seria uma prática necromântica, de modo algum ligada aos problemas da filosofia e da história natural. Talvez nesse sentido assumisse caracteres de pensar ingênuo ou, como diz o Dr. Troisi, de uma seita, misto de religião e de filosofia ingênua. Mas, de acordo com os resultados que o espiritismo tem proporcionado até o presente, o verdadeiro filósofo acabará por dar-se conta de que a filosofia espírita é o conhecimento da essência do mundo. Seu verdadeiro caráter, o único que se lhe pode atribuir, é o filosófico, mas não filosofar no vazio, como foram as metafísicas ocidental e oriental, mas que, para ser gráfico, na acepção exata do vocábulo, terá que chamar-se uma filosofia experimental. Por outro lado, uma filosofia ingênua jamais terá capacidade para criar seu ser histórico, isto é, um processo evolutivo com seus homens, suas lutas, suas ideias e sua ação social na sociedade, já que todo pensar ingênuo não é outra coisa senão crença. A filosofia espírita, e isto é sabido por todo homem culto no moderno espiritualismo, possui um ser histórico, isto é, em certos momentos de sua ação filosófica registra fortes movimentos ideológicos que se bifurcam na sociedade, caracterizando-se de diversos modos. A ação espírita no mundo será um fato pouco apreciável, de vez que esta ação não se traduziu, como desejam os críticos e os positivistas, em realidade visível. Entretanto, encontraremos essa realidade visível no cultural, mais do que em qualquer outra parte, isto é, encontramo-la no bibliográfico, que está insuperável por qualquer outro movimento filosófico. Todas as expressões da alma e da sociologia do espírito foram tratadas pela filosofia espírita ou pela cultura espírita. O que agora falta é que essa cultura ou conhecimento do homem e do mundo se transforme em civilização ou em sociedade. Mas para isto é necessário que a filosofia espírita se entrose no processo histórico da humanidade. Sem isto o espiritismo permanecerá desligado da história e, para que esta assuma tonalidades ideais,
É preciso que a essência espírita impulsione a fenomenologia social com suas estruturas espirituais e materiais. Se aprofundarmos a questão, o ingênuo, ou a boa-fé carece desse sentido inteligente necessário para apreender certas noções metafísicas, pois o ingênuo é incapaz de enfrentar toda a investigação como a metapsíquica e o espiritismo, ou se o fizesse, falo-ia mal e sem a segurança que deve possuir um conhecimento. Além disso, se o espiritismo fosse ingênuo, tanto no experimental quanto no filosófico, não teria assumido os caracteres que chegou a conquistar, pois se num momento dado, quando o espiritismo agia sobre o ingênuo das massas, teve certos caracteres ingênuos e de boa fé, hoje, depois que um grande número de sábios e pensadores dele se aproximaram, posto que desde o início não tenha sido estritamente aquilo que diz o Dr. Troisi, a filosofia espírita perdeu absolutamente seu caráter ingênuo. Será, talvez, interessante esclarecer que se o espiritismo não aspira a ser um ideal exclusivo para a elite, deverá ter forçosamente um certo caráter ingênuo, no que respeita à massa, pois que se não pode pedir ao popular um pensamento exatamente filosófico. Dizia João B. Justo, para ser genuíno o socialismo tem que ser ingênuo, para ser consciente, tem que ser vulgar. Poderíamos argumentar assim, para ser do povo e das massas, o espiritismo tem que ser ingênuo. Neste sentido concordamos com o Dr. Troisi, mas não no sentido puramente filosófico da questão. No outro aspecto, isto é, no filosófico e científico, o espiritismo não pode ser nada do que diz o nosso culto opositor. Neste sentido o espiritismo é só ciência, filosofia e religião, mas ciência, filosofia e religião que partem do método experimental e não do instinto ingênuo das massas. É por isso que todo conhecimento se desnatura quando professado pelas massas, isto é, torna-se ingênuo. Daí, para chegar ao coração das massas, o fato de ter tido Allan Kardec que escrever, salvo 1 ou 2 livros, 5 tomos de filosofia popular. Do contrário, o espiritismo não teria adquirido a difusão que hoje desfruta. A ideia de espírito, de eternidade espiritual ou de imortalidade, de manifestação de entidades espirituais pela mediunidade, a palingenesia ou reencarnação e demais princípios da doutrina espírita não são propriedades filosóficas ingênuas, são, ao contrário, ideias ou postulados da razão, que o espiritismo, pelo método experimental, eleva ao grau de valores positivos da cultura. Como se vê, o espiritismo das massas é uma coisa, outra é o espiritismo da filosofia. Mas não dessa filosofia que pode considerar-se como ingênua, posto que elaborada na Universidade do Estado e que, afinal de contas, não passa de pura história da filosofia, a qual, segundo a nossa visão das coisas, torna-se um estudo individual dos filósofos e dos sistemas e não um estudo substancial do conhecimento, que é o homem. De onde vem? Para onde vai? O ser é eterno? Em suma, o espiritismo assume caracteres ingênuos quando o relacionamos com o povo ou a massa, mas não quando o encaramos do ponto de vista da filosofia. 2. Iniciação à ciência espírita. Relativamente à iniciação à ciência espírita, que o Dr. Troisi considera como um movimento sectário e religioso, devemos aclarar que aquilo que ele sustenta, longe está de ser certo. Esta ideia do mundo, posto que exista desde que o homem reside no planeta, de vez que é o próprio homem quem contém os princípios espíritas e metapsíquicos, nasceu no centro da América do Norte, ali pelo ano de 1846, devido a poderosas manifestações supranormais ocorridas em casa do Sr. John Fox, residente na cidade de Desville, Arcádia, perto de Nova York, e produzidas pelas faculdades mediúnicas de suas filhas Catarina e Margarida, respectivamente de 12 e 14 anos. Essas manifestações supranormais, verdadeira avalanche revolucionária para a ciência,
multiplicaram-se rapidamente, invadindo todos os estados da União, a tal ponto que em 1852 foi dirigida ao Congresso de Washington uma petição subscrita por 15.000 pessoas, a fim de obter-se o reconhecimento oficial da realidade dos fenômenos mediúnicos. Claro é que essas manifestações, inabituais para as massas, geraram fanáticos, possessos, profetas, missionários, neocristãos, curadores, adivinhos e clarividentes de todas as espécies. Isto, porém, nada significa para que se julgue a escola filosófica que o deram origem, como uma seita religiosa, por culpa de tantos desviados e exploradores do fanatismo popular. Foi Allan Kardec quem pôs termo a esse movimento confuso da gente fanática e ignorante. Depois de haver estudado durante 10 anos, pelo método positivo e com um fecundo entendimento e infatigável constância as experiências supranormais realizadas em Paris, depois de haver colhido os testemunhos pessoais e as notícias da mesma ordem, que lhe chegavam de todos os pontos do planeta, e como, mais do que qualquer outro, tinha a nobre vontade de ser útil à humanidade, coordenou esse conjunto de fatos, deduziu os princípios gerais e esboçou uma escola científica e filosófica, que denominou a ciência espírita, mas nunca uma seita religiosa. Por isso reiteradas vezes esclareceu que o espiritismo não era uma religião, mas uma ciência integral, que só pelo método positivo lograria adiantar-se em futuro próspero. Nesse sentido suas obras são claras e precisas. Como escritor, procurou fazer a filosofia descer das alturas abstratas em que pairava, e ainda paira, a fim de torná-la simples, popular e acessível a doutos e indoutos. Fez bem Allan Kardec em democratizar os problemas espirituais, pois com isto deu mostras de abolir as classes intelectuais que, assim como as outras, dividem a sociedade em sábios e ignorantes. Se é bem certo que a filosofia do espírito correu o risco de ver-se desnaturada, em compensação foi, assim, posta ao alcance das mais humildes inteligências, dando esperança, luz e consolo aos que, saídos do seio do povo, buscavam a verdade no mundo espiritual. Admitindo que a ciência espírita contém uma substância religiosa, deve reconhecer-se que essa substância religiosa chamou a atenção dos maiores sábios da humanidade. Acaso não é significativo e digno de consideração que homens da estirpe de William Crookes, Alfred Russel Wallace, Charles Richet, César Lombroso, Oliver Lodge, Camille Flammarion, Robert Shari, Friedrich Solner, William James, Friedrich Miers, William Barrett, Enrico Morcelli, Luigi Luciani, Reichenbach, Giovanni Schiaparelli, Richard Hodgson, James Gaislop, Carl Duprel, Ernesto Bozano, Alexander Exakov, Boutleroff, Angelo Brofério, Gustave Gelei, Barão von Schrenck-Notzing, Henri Bergson, Hans Driesch, Madame Curie e outros hajam operado sobre essa substância religiosa que existe nos fatos metapsíquicos. Nada diz autor de materialismo dialético que um fato, aparentemente religioso, tenha tido a virtude de interessar aos mais nobres espíritos da ciência. E se isto foi conseguido, pode esse movimento ser considerado como uma religião, com o mesmo sentido que tem a eclesiástica, organizada com igrejas e padres, ou a estas se assemelhar. Qualquer que seja o ponto de vista, é inadmissível que uma religião haja levado a ciência à experimentação, no máximo se considerar que uma religião, propriamente dita, não poderá oferecer como material de experiências senão crenças e dogmas. Em compensação, a substância experimental oferecida pela ciência espírita, a despeito do lado religioso que se lhe descobre, promoveu um verdadeiro movimento científico, que logrou atrair para os seus seios mais fiéis discípulos do positivismo, em quase todos eles refazendo o critério filosófico. Ora, bem, com semelhante resultado, pode considerar-se o espiritismo como uma seita,
misto de religião e de filosofia ingênua. Com o propósito de aprofundar ainda mais esta questão, vejamos como se exprime o engenheiro Ernesto Bozano neste particular, numa passagem de seu livro La Veritas sopra la Metapsíquica Humana. Se é certo que uma respeitável multidão de almas simples dão ao espiritismo um sentido religioso, isto não significa que ele seja religioso, mas que as conclusões, rigorosamente espirituais, e, portanto, científicas, a que conduzem as investigações mediúnicas têm a virtude de reconfortar um grande número de pessoas atormentadas pela dúvida. Não deveriam, entretanto, os opositores esquecer que, acima dessa multidão, na qual prevalece o sentimento, existe uma numerosa coorte de experimentadores peritos nos métodos científicos, verdadeiros homens de ciência, nos quais prevalece a fria razão, e que examinaram os fatos com o único objetivo de buscar a verdade pela verdade, portanto, se acabaram aderindo à hipótese espírita. De modo algum isto quer dizer que se hajam transformado em místicos, mas que se convenceram, através da experimentação, deste fato. A hipótese espírita é a única forma capaz de explicar o conjunto da fenomenologia examinada. E isto é ciência. Nem Mieres, nem Odgson, nem Sloop, nem Barrett, nem a Sra. Verral, nem Lodge, nem Zorner, nem Duprel, nem Aksakov, nem Butlerov, nem Flammarion, nem Lombroso, nem Brofério, nem o autor desta obra tinham tendências místicas. Ao contrário, quase todos professavam convicções positivo-materialistas. E diz ainda, mais adiante, repito, pois, pela 100ª vez, que a hipótese espírita é uma hipótese científica, e que os que a discutem mostram que ainda não formaram uma ideia clara daquilo que pretendem discutir. Pague 230. É que, com os seus fatos, o espiritismo representa profunda e mortal ferida na orgulhosa carne do materialismo, quer seja este mecanicista, quer dialético. Muito custa aos seus adeptos ver aparecerem subitamente novos fatos, que põem as suas doutrinas no tapete do julgamento e, além do mais, reconhecer, por isso mesmo, ser necessário recomeçar um novo estudo sobre a natureza do homem e do mundo, quando antes supunham possuir em suas mãos toda a substância do conhecimento. Entretanto, a despeito de sua negação, a dialética do ser e de suas manifestações continuará revelando novas formas do saber. Essa substância eterna, da qual partem todas as grandezas da humanidade, continuará fixando noções sempre novas, sem entretanto jamais esgotar-se, por isso que dela é que sairão as formas históricas e morais, que adquirirão as civilizações porvindouras. O mais veraz desmentido de que o espiritismo seria uma seita, misto de religião e de filosofia ingênua são as palavras do mesmo Allan Kardec. Melhor observado depois que se vulgarizou, o espiritismo ilumina uma porção de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência, e não de uma religião. Está baseado em princípios independentes de toda questão dogmática. E acrescenta, sendo o espiritismo independente de toda forma de culto, não prescrevendo nenhum e não se ocupando de dogmas particulares, não é uma religião, porque nem tem sacerdotes, nem templos. Disse o ilustrado escritor francês Léon Chevreul, a ciência espírita baseia-se exclusivamente sobre os fatos, para ela a experiência é a fonte única de seus conhecimentos, faz tabula rasa de todos os dogmas religiosos e científicos. Seu método é, conseguintemente, irreprochável desse ponto de vista e, abstração feita dos erros individuais, é um ramo da ciência positiva experimental. Acrescentemos agora a esta definição aquela que nos dá Manuel Gonzalez Soriano e vejamos, assim, se a ciência espírita é aquilo que pretende o Dr. Troisi. Diz ele, o espiritismo nem é uma filosofia nem uma seita religiosa, mas a filosofia da ciência, da religião e da moral,
a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade, a ciência das ciências. E acrescenta, também sua doutrina nem é velha nem nova, neste sentido pode considerar-se como a enciclopédia das verdades eternas e infinitas, que a investigação humana pôde até agora penetrar e conhecer. Vem o Espiritismo, conseguintemente, da ciência da razão e da razão da ciência, e, consequentemente, leva ao maior conhecimento possível das divinas verdades universais. Seus fundadores são todos os homens de todas as épocas e de todas as crenças, que alcançaram o conhecimento de alguma verdade incontestável demonstrada pela razão e pela ciência. São seus apóstolos todos os homens que ensinaram, ensinam e ensinarem a verdade. E estes receberam sua missão do dever moral que tem todo homem de ensinar aos demais as verdades que conhecer e não esconder sob veladora luz que possui, a fim de que não alumie a ninguém, pois isto seria egoísta e antifraterno. E, ainda, o Espiritismo não é nenhuma opinião sistemática, não procede de nenhum capricho humano, nem tende a satisfazer nenhum interesse pessoal ou coletivo. Não se impõe nem se oculta, porque a verdade, para o ser, não precisa de ninguém, antes, sempre nobre e generosa, se oferece de contínuo aos que a buscam e se deixa possuir por aqueles que a amam. Outro pensamento que pode ser oposto ao que diz o Dr. Troise, é este, do Dr. Gustave Gelei: o Espiritismo difere das religiões pela ausência total de misticismo, não invocando revelações, nem o sobrenatural. O Espiritismo só admite os fatos experimentais, com as deduções dos mesmos decorrentes. Também o Espiritismo se distingue da metafísica, pois repele todo raciocínio a priori e toda a solução puramente imaginativa. Só aspira ao título de ciência, e o ser considerado como um ramo da história natural. Estas definições mostrarão ao Dr. Troise a seguinte diferença: uma coisa será a filosofia espírita, com seus homens de ciência, seus escritores, seus artistas e seus poetas, e outra será com aqueles que a transformaram num culto religioso e num fanatismo, de vez que só aspira a ser um ramo da história natural. Eis aqui, pois, o que deveria ter observado o autor do materialismo dialético. 3. A ciência espírita não monopolizou os fatos de psicologia supranormal. O espiritismo e a teosofia monopolizaram os fatos que essa psicologia supranormal nos oferece e os apresentam como prova irrefutável da existência do espiritual, no sentido de entidade ou inteligência que sobrevive à dissolução do corpo. Raro é escrever-se desta maneira a respeito da experimentação mediúnica. Todos os livros que tratam do problema reconhecem que aquilo que o Dr. Troise chama psicologia supranormal pertence pura e exclusivamente à ciência espírita. Dizer que, juntamente com a teosofia, o espiritismo monopolizou os fatos da psicologia supranormal é desconhecer as origens verdadeiras de seu movimento, quer científico, quer filosófico. Nada obstante, perguntaríamos ao autor do materialismo dialético, de que ciência, de que universidade ou de que conhecimentos oficiais o espiritismo tomou a psicologia supranormal, com o fito de apresentá-la como prova de seus postulados filosóficos. Se se refere à psicologia clássica, bem sabemos que a respeito ela nada menciona. Então onde a ciência espírita monopolizou os fatos supranormais? Não. Nem o espiritismo, nem a teosofia monopolizaram os fatos da psicologia supranormal, denominação burguesa que apenas serve para afastar os fenômenos espiritistas da cultura democrática e encastelá-los em programas universitários, isto é, dá-los de presente ao Estado, a fim de que este os reduza a simples fenômenos de professores ou de elite científica. Os fenômenos mediúnicos ou espíritas foram observados e estudados, antes de qualquer outro, pela ciência espírita e por aqueles homens que, baseados nesses mesmos fenômenos, apreenderam um novo conceito do conhecimento,
que mais tarde seria chamado espiritismo. Se houve monopólio desses fatos, deve isso ser atribuído aos metapsiquistas ou parapsiquistas, como preferem chamar-se na Alemanha, mas nunca ao espiritismo, que nasceu precisamente desses mesmos fenômenos, que são a sua própria essência, isto é, dessa psicologia supranormal, como